Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao CV Connect Esportes, edição de número 40. Edição de número 40. E dessa vez eu não erro a conta. É 40 mesmo. Não é 39, não é 38, 40. Hoje a gente vai dividir em duas partes aqui o vídeo, né? Falando, infelizmente, São Paulo e Corinthians. São Paulo perdeu para o Segredo. Corinthians por 2-1. Eu e Vinícius Alvarenga, que está aqui ao lado, corintiano, como sempre. Aliás, eu disse para vocês no último vídeo, esse é um jogo muito sensível aqui no Connect Sports, porque dos quatro componentes desse podcast, 75% são corintianos e 25% são são paulinos, que é o meu caso, né? Mas na vitória e na derrota, eu sempre uso o manto tricolor. Enfim, vamos falar desse clássico e vamos falar também de Santos e Ferroviária, rapidinho, até para a gente matar o Campeonato Paulista. Meu caro Vinícius Alvarenga, na sua avaliação, vamos até compartilhar a tela, porque aí fica melhor. Na sua avaliação, quem ganhou o clássico tem mais a se preocupar do que quem perdeu ou não? Vou compartilhar a tela aqui e aqui fica mais legal. Tá aqui os jogos, vamos lá. São Paulo e Corinthians. Aí, pode falar, Vinição. Então, boa noite a todos. Falar um pouco sobre o jogo de São Paulo e Corinthians. O Corinthians ganhou 2-1. São Paulo, na verdade, jogou bem. Vou ser sincero, eu até achei que no final o São Paulo ia conseguir empatar, talvez até conseguir a virada. São Paulo, no segundo tempo, jogou muito bem. O Corinthians não soube aproveitar as oportunidades no segundo tempo. Primeiro tempo, o Corinthians jogou bem, mas a defesa do São Paulo ajudou muito. Nossa, como ajudou. Ajudou demais. Ô, Orejuela. Meu Deus. Pode continuar aí, Vinícius. Bom, claro, a gente sempre espera muito de dois times, digamos assim, que são maiores times de São Paulo, que é o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, Ah, o Santos. achei que você ia causar uma polêmica agora. Porque Os dois maiores times de São Paulo? não, Então, são não os dois, um dos maiores times de São Paulo. São Paulo, o estado de São Paulo tem bons times representados, representando o estado. O Campeonato Paulista é muito acirrado, na minha sim. opinião, na minha humilde opinião, um dos campeonatos mais acirrados e de grande nível. Mas tá começando. Não vamos dizer assim que os times estão totalmente 100%, porque não estão. Então, estão começando a trabalhar, a engrenar, a fazer as mudanças pontuais, entrosamento entre alguns jogadores que ainda não está bom, principalmente, digamos assim, a defesa do São Paulo. Ah, é? Hum. A defesa do São Paulo, aí eu já vou até comentar aqui, é o seguinte, é o transtorno do Rogério Ceni desde que ele Sempre, começou a ser treinador. sempre. Desde que ele começou a ser treinador, tanto no São Paulo, quanto no Fortaleza, quanto no Cruzeiro, quanto no Flamengo, quando ele estava lá. A questão é o seguinte: depois no segundo vídeo nós vamos falar do Fernando Diniz também. Mas Rogério Ceni, Fernando Diniz e Fernando Lázaro precisam encontrar um equilíbrio no time.
o equilíbrio do time. Uai, a defesa do São Paulo é uma baba. Chega lá, faz gol. O ataque é forte, mas o ataque não consegue fazer aquilo que a gente fala de ser efetivo. Desde o ano passado. Desde o ano passado não é efetivo. Você vê, aqui os números aqui, ó. São Paulo bateu 19 chutes contra o gol do Corinthians. O Corinthians fez 4 chutes. Marcou Efetivo. 2. Foi mais Foi efetivo. efetivo. Foi efetivo no ataque. Só que o Corinthians tem um problema. Ele não é impulsivo no ataque. É. Ele não tem ímpeto no ataque. Ele foi lá porque o São Paulo deu brecha 2 vezes. Entendeu? O Corinthians joga sempre no contra-ataque. Deu a brecha. Então, e essa é a escola do Fernando Lázaro. E porque o Fernando Lázaro começou ali na base com o Tite, né, na base da técnica do Corinthians com o Tite, na, depois passou por diversos outros, Mano Menezes, né? Tudo Carille. assim, Carille, tudo dessa forma, né? E o único que foi diferente foi o Vitor Pereira ano passado, né? Então aí o que que acontece? O time do Corinthians, ele não precisa de montar um time para agora, nem o São Paulo, também não precisa. Por quê? Porque o São Paulo já está direto nas fases finais da Copa do Brasil, por conta do regulamento. O Corinthians também já está, então não vai jogar agora a Copa do Brasil. Corinthians só vai jogar Libertadores em abril, que está na fase Tem de muito, grupos. tem muito tempo ainda para entrosar o time. Exatamente. O São Paulo só vai jogar a Sul-Americana em abril também. Então ele só tem Paulista agora. Só tem o Paulistão. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: o Corinthians precisa encontrar um jeito de jogar sem o Renato Augusto. Ontem o Renato Augusto matou a pau. É. Só que ele matou a Viu? pau porque a defesa do São Paulo deu espaço. Agora, o dia que ele encontrar um Palmeiras pela frente, vai ser difícil. E assim, sem o Renato Augusto, o Corinthians não joga no ataque. Entendeu? E ontem, por exemplo, ontem foi claro isso. Sem o Renato Augusto, o Corinthians não joga. A bola passa toda hora por ele. Ontem não, domingo, né? A gente tá gravando na terça-feira, 31 de janeiro. E o São Paulo, por sua vez, precisa encontrar um jeito de, de proteger mais a defesa. Assim como o Fluminense do Fernando Diniz, que eu vou falar no próximo vídeo. Precisa encontrar um jeito, um equilíbrio de proteger a defesa e sair no ataque da forma que sai. É um time que tem mais a crescer do que o Corinthians nesse sentido, porque a equipe do Corinthians é uma equipe já mais velha, mais rodada, né? É uma equipe assim experiente até e que não aguenta os jogos da temporada nesse ritmo. E a do São Paulo aguenta, porque é uma equipe mais nova, mais impetuosa no ataque e tal. Não digo que é um time para chegar para ganhar título, mas é um time para ir mais além do que tá. Só que o problema que o São Paulo enfrenta é que o São Paulo não consegue quebrar defesas muito bem trancadas. E aí, quando o Corinthians abre 2-0 no primeiro tempo, com dois chutes no gol, foi 2 gols. Aliás, o meu amigo Rafael, goleiro do São Paulo, você é bom goleiro, cara, mas toda hora que chuta no gol, entra. Se for contra o Corinthians, pode continuar assim, Rafael. Cara, toda hora que chuta no gol, entra. Por exemplo, quinta-feira contra a Portuguesa deu um chute no gol e foi gol. Entendeu? A Ferroviária deu um chute no gol, na semana passada foi gol. Palmeiras só que não conseguiu fazer. E o Ituano Ah, também mas não. o da Ferroviária, vamos dar um desconto para ele. Aquele jogo É, foi bem complicado, com aquele tanto, com aquela chuva. mas assim, o goleiro Rafael, ele pegou a posição, jogou todos os jogos. Pegou a posição, até porque o Felipe e o Jandrei vêm sendo muito criticados desde o ano passado.
Mas, ao mesmo tempo, ele pegou a posição não por ser bom goleiro com as mãos, mas por ser com os pés. Porque o Rogério adora goleiro que sabe jogar com os pés. Mas aquele segundo gol ali do Corinthians dava para ele ter esticado o braço ali e ter pegado, né? Ali dava. Mas, enfim, como ele tem ainda muito crédito ainda, então a torcida do São Paulo tá beleza com ele. Agora a torcida do São Paulo tá quente é com o Orejuela. Orejuela, meu Jesus, cara. Todas as jogadas do Corinthians foram nas costas do Orejuela. O Orejuela não dá, cara. Não dá para entender o porquê que o Rogério pediu ele de volta. Tava emprestado pro Cruzeiro. Nem no Cruzeiro ele estava bem. Então já saiu do São Paulo, brigado com a torcida, entre aspas, foi pro Cruzeiro, não jogou bem, foi reserva na Série B e o São Paulo ainda chamou de volta. O Rogério ainda pediu para chamar de volta. Não dá para entender. Você tem o Lisieiro no banco, você tem um monte de gente no banco, você tem três caras fora, que são os três, o excesso de estrangeiros, né, que são 8 estrangeiros, são três fora. Então aí você deixa o Galopo fora. Para botar o Orejuela, não dá. Não dá. Não dá para entender o que passa na cabeça. E no Corinthians, penso eu acho que o Fernando Lázaro precisa estudar uma maneira de fazer o Corinthians atacar. Porque o Corinthians não ataca, velho. O Corinthians, ó, esse jogo com o São Paulo, ele foi uma exceção. Mas e o jogo com a Inter de Limeira? Foi 0-0. O Corinthians não foi pro ataque hora nenhuma. Um 0-0 maçante. Um jogo difícil de assistir aquele 0-0. E o jogo com o Bragantino? Tá tudo bem que foi o primeiro, É, mas o Bragantino era para ter ganhado de 8. Então, assim, o, o Corinthians precisa encontrar um jeito de atacar, senão, amigo, não vai passar da fase de grupo da Libertadores. Claro que depende do sorteio e tal, mas se ele encontrar um Atlético Mineiro no grupo, fica difícil a vida, né? encontrar um Palmeiras. Não, Palmeiras não dá, porque eles estão na mesma fase, né? Não é, mas só fazendo a comparação Atlético, São Paulo, Atlético, Palmeiras, conseguir pegar um Flamengo. Eu acho o seguinte, de novo, né? O Flamengo foi ano passado. Não, mas eu acho que com o Flamengo o Corinthians vai jogar com gana por causa do treinador do Flamengo. Tenho certeza, eu acredito em revanchismo no futebol. O Corinthians vai fechar com tudo quando jogar contra o Flamengo. Não tem a mínima É, chance. Agora, isso foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians simplesmente esqueceu de atacar. Mas, ao mesmo tempo, também quando pegava a bola, dava a impressão que o Corinthians ia fazer o terceiro, o quarto. Porque a defesa do São Paulo estava extremamente exposta. Extremamente exposta. Então, cara, o Rogério Ceni, de novo, se você quiser ganhar um campeonato, você tem que encontrar um equilíbrio nesse time, entendeu? Tem que encontrar um equilíbrio nesse time, porque o time ataca muito e defende pouco. Precisa encontrar alguém que faça ali, tipo, uma proteção de zaga, por exemplo, um camisa 5. Não precisa mais de driblador. Hoje contratou um driblador lá, que foi o segundo maior driblador do Campeonato Brasileiro e tal. Eu agora não sei o nome, mas, pô, mas assim, tá faltando um cabeça de área ali. Pablo Maia não joga. Desde março do ano passado não joga nada. Fez um gol lá contra, acho que Mirassol, não sei, um gol de fora da área. Depois nunca mais fez gol nenhum. A defesa do São Paulo está sempre com um a menos por conta de departamento médico. Sempre, sempre. E também por conta da inércia de alguns jogadores. Orejuela, às vezes o Arboleda dá umas pipocadas, entende? É isso. Pode falar aí, Vinícius, o que você achou desse Corinthians? Então,
O Corinthians tem muita coisa para melhorar, principalmente na parte do meio de campo e ataque. Os... Tem a certa dependência que foi apontada por você, meu caro amigo Renato Augusto. O Corinthians é muito dependente dele. E a gente precisava de um jogador que fizesse a mesma função que ele para ajudar. O Corinthians tem o Fosse- Renato Augusto do Queiroz. O Queiroz não jogou, então ficou só o Renato Augusto. Só que o meio-campo do São Paulo não marca ninguém, então o Renato Augusto fez o que tinha que fazer. Bola Mas no mesmo, costado da zaga e pronto. meu amigo, mas mesmo assim, o do Queiroz, quando ele joga, a parte de criação principalmente passa pelos pés do Renato Augusto. Então é uma dependência enorme do Corinthians nos pés dele. Sim. Depende também muito do Yuri Alberto tá bem também. Se o Yuri Alberto não Não, é. tiver bem, esquece. Mas o pior, na minha opinião, é porque não são aqueles jogadores constantes, são aqueles jogadores inconstantes. Eles são de fases, jogam dois, dois jogos bem, depois 7 jogos mal. Sim, E o é time precisa assim. de constância. Mas isso vai também no calendário brasileiro, né? Tem jogo toda vez. Quarta, domingo. Agora que vai ter uma semana para jogos, para pensar, né? Mas assim, você vê, a partir de abril já tem Libertadores. Se o Corinthians não achar suplência para esses caras, o Corinthians vai sofrer demais na Libertadores. Vai sofrer Sim, demais na Libertadores, o começo do brasileiro, e depois para correr atrás é complicado. É por isso que eu porque falo o seguinte: nada é o contra o elenco. nosso Fernando Lázaro, mas eu acho que o Corinthians precisava de um técnico mais experiente nisso aí. O Corinthians precisava buscar um técnico mais experiente nesse sentido. O Dorival saiu do Flamengo, poderia muito bem ter recebido uma oferta do Corinthians, entendeu? Faz a troca. O Flamengo não levou o Vitor Pereira? Claro que não tem culpa nenhuma o Flamengo. O Flamengo foi lá, fez a proposta, o Vitor Pereira aceitou. Não faz uma proposta para o Dorival, entende? Aí você Não vai tem. apostar, não tem grana, mas aí você vai apostar num treinador jovem, no momento em que você vai disputar uma Libertadores da América, eu acho que ia queimar o treinador, principalmente se o Corinthians tiver um revés. Mas a gente tem que ser consciente, todo corintiano tem que ser consciente das limitações financeiras que o clube tem. Então, estão tentando fazer de tudo possível, mas tem que trabalhar também, tentar, digamos assim, essa suplência com os garotos da base para talvez dar uma, Sim. tenha a possibilidade de ter bons jogadores que se saiam bem no time principal. Mas eu vou dizer para você, a base do Corinthians não é nada boa não, viu? Acho que a base do Corinthians esse ano na Copa São Paulo parou nas oitavas. Parou pro Sport, né? Se eu não me engano. É, Então, Palmeiras não é foi, um. Palmeiras foi bicampeão. Palmeiras foi bicampeão na sorte, que tomou um baile do América Mineiro no jogo, mas o América não conseguiu ser. É igual esse jogo aqui. Igual esse jogo aqui. Não conseguiu ser efetivo. Palmeiras foi. Só que o Palmeiras tomou um gol. Aliás, o Palmeiras fez um gol aos 48 do segundo tempo. Então, assim, o Palmeiras também teve uma vida tranquila, né? Pegou uns times bem babas ali na Copa São Paulo. Mas falando de futuro, eu acho que nesse instante o Rogério já encaixou o que ele quer no time, o que ele quer no time. O time já entendeu isso. Só que falta o São Paulo qualidade técnica. Sem qualidade técnica não ganha.
com esse jeito de jogar do Rogério. Não vence. É difícil vencer. Pega uma defesa como essa, do Corinthians, bem montada e tal, é ali batendo em broca, batendo em pedra, sem furar. Porque o que você não consegue quebrar a defesa, resta o cruzamento. E no cruzamento, a defesa do Corinthians ganha. A defesa do Corinthians ganha, a defesa do Ituano ganha, como foi no primeiro jogo. A defesa do Palmeiras ganha porque o São Paulo não tem atacantes grandes. Tem o Luciano, mas, mas o Luciano começou reserva. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Aí depois bota o Luciano no segundo tempo. O Luciano acendeu o jogo, faz o gol, quase empata no final, né? Quase empata no final, Eu achei que ia mas empatar. não dá. E outra, diante de 55 mil pessoas, você tem que colocar o seu time máximo ali para jogar um clássico. Não dá para você colocar de fora, deixar a gente como Galopo. Gabriel Neves, eu não sei por que que o Rogério não usou ele até hoje, nesse, nesse ano de 2023. Todas as vezes o Gabriel Neves é o relacionado para ser um dos três para ficar de fora, porque o Campeonato Paulista só permite 5 estrangeiros jogando e o São Estrangeiros. Paulo tem oito contratados. Então, assim, é um desses caras que vai sair no meio do ano, na próxima janela, porque o Rogério não dá chance, cara. Não dá para entender. O do Galopo dá para entender porque ele ficou de fora. Porque o Galopo contra times como o Corinthians, contra o Palmeiras, times do Brasileirão ano passado, ele não rendeu. Aí ele faz 2 gols contra a Portuguesa, aí todo mundo quer que ele jogue contra o Corinthians. Contra a Portuguesa é uma coisa. Contra a Portuguesa é uma coisa. Contra o Corinthians é outro Paranauê. Enquanto o cara não tiver bem mesmo para enfrentar esses times, eu acredito que tem que ficar de fora mesmo. E pelo que o Galo apresentou até agora, ele não consegue resolver uma partida como essa. Mas o Caleri consegue. Só que o Caleri está sempre com 4, 5 marcando ele. Então precisa de alguém para quebrar essa, essa Ah, defesa. quem vai deixar o Caleri livre? Você tá doido? Pois é, pois é. E aí ele termina como o cara que mais brigou no time, justamente porque ele tem que vir atrás buscar a bola. E aí ele vai degladiando ali com 2, 3, sempre ali. E os caras descem a bota neles e o Rafael Claus não marca um cartão amarelo para ninguém. Aliás, a diretoria do São Paulo não deixa Rafael Claus apitar jogos do São Paulo. Toda vez ou empata ou perde. Então, deu azar. Aliás, o primeiro gol do Corinthians eu não consigo ver se estava em impedimento ou não. Eu não consigo ver naquela imagem ali da TNT. Aliás, no Menos YouTube do mal. Paulistão, né? Menos E- mal. eu não consigo ver. Em outras épocas, o juiz marcaria. Entende? Entende? Pois Mas é. tem o VAR, né, agora. O VAR deu o gol, mas eu acredito que nem o VAR conseguiu ver aquilo, porque demorou uns 4, 5 minutos aquele primeiro gol do Corinthians para marcar. E assim, é muito Foi. milimétrico a coisa Teve que, ali. teve que fazer um ajuste bem feito. É muito milimétrico ali a coisa ali para você ver. No campo, o árbitro deu impedimento, certo? Bandeira. Só que no VAR ali, talvez ali 10 centímetros, 15 centímetros, eu não sei, nem vi as reportagens depois, aí deu em prol, né? Porque parece que o Ayrton Rato estava dando condição, né? Então, não sei. Mas, assim, a gente tem que entender outra coisa. O Ayrton Rato está jogando fora de posição. Ele é meio campo, ele está jogando no ataque. Ele está jogando no ataque. Então aí o meu amigo Ceni está inventando um pouquinho demais, né? E ele jogou bem. Não, Ele jogou bem jogou pra bem. caramba.
Jogou bem pra caramba. Vou lembrar que o Wellington Rato disputou 70 jogos do Atlético Goianiense ano passado. Os 70 jogos. Então, o cara tem um físico daqueles, né? Também é bem disciplinado, porque provavelmente não deve ter sido expulso em lugar nenhum, em jogo nenhum. Mas, cara, o negócio dele é meio campo, é chegar de trás e bater. O cara tá jogando na frente junto com o Caleri, e aí joga o Luciano para trás. Eu não sei o que o Rogério pensou, não. Não sei mesmo. Enfim, Corinthians ganhou, quebrou a série de 11 jogos sem vencer no Morumbi, em cima do São Paulo. Aliás, foi a primeira vez que o Corinthians ganhou com a torcida única, né, no Morumbi. Primeira vez. A última foi em 2017, mas ainda tinha lá 10% de corintianos, né? Foi aquela da semifinal do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio pisou na perna do goleiro. O juiz tinha dado cartão pro Jô e ele falou: "Não, não, fui eu". Aí o Jô vai lá e faz 2 gols e ganha o jogo. E ganha o jogo pro Corinthians. Ô, Rodrigo Caio, tá difícil a vida, hein? É o A karma, gente, é o karma. pois é, a gente ia passar e ia pegar a Ponte Preta na final e ia ganhar o título, mas fazer o quê? Vinição, mais alguma coisa para comentar sobre Corinthians e São Paulo? São Paulo e Corinthians. Tabela pro Corinthians foi horrorosa, né? Pega 2 clássicos fora de casa, que é contra o São Paulo e contra o Santos. Sim. Não, na verdade, assim, foi um jogo bom de se ver. Eu, se for comparar com o Bom porque último tu jogo ganhou, do. né? Não, mas se for comparar com o último jogo do Corinthians com o Inter de Limeira, Nossa o Senhora. jogo, o jogo do São Paulo contra o Corinthians foi ótimo, foi maravilhoso de se ver. Não só porque o Corinthians ganhou, mas porque foi até que foi disputado. Segundo tempo, como eu disse, eu tinha praticamente certeza que o São Paulo ia empatar e eu estava com medo deles conseguir a virada. O que eu acho interessante é o seguinte, aí a gente tem que parabenizar o São Paulo. O São Paulo saiu do modo banana, né? Em vários anos aí, 16, 15, 14, saía perdendo e não buscava o resultado, não buscava empate, ficava por ali. 1-0 e pronto. Agora não. 2-0 ele foi buscar o resultado e quase empatou. E dependendo da hora que fosse o empate, até poderia até ganhar. Sim, e o bem que você disse, o São Paulo, ah, você pode até confirmar para mim, o ano passado e dos últimos campeonatos, sempre que ele sai atrás, ele busca, e a maioria das vezes ele anda conseguindo a virada. Exatamente. Bom, São Paulo foi muito superior ao Corinthians no jogo, mas o placar é absolutamente mentiroso no meu entendimento. No meu entendimento. Se você pergunta para Fernando Lázaro, ele fala que não, porque a tática era essa e tal. Mas a tática está sendo essa até com a Inter de Limeira, entendeu? Até com a Inter de Limeira, até com Água Santa, foi assim. Porque o Corinthians quase toma 2 gols do Água Santa, um 3-0 lá. Então, o Corinthians vai ter que rever esse posicionamento, que quando pegar uma equipe mais potente, vai suar frio. Aliás, é dia 16 de fevereiro contra o Palmeiras, né? No Allianz Parque. O meu caro Vinição, vamos falar aqui. Acho que esse clássico já está bem consolidado. Falar um pouquinho do nosso glorioso Santos. Porque assim, aqui no nosso CV Connect Esportes, a gente fala sempre dos jogos dos times grandes. No caso, hoje a gente está fazendo uma, uma divisão, fazendo primeiro o Campeonato Paulista. Ó, tem um probleminha aqui, né? Fazendo primeiro o Campeonato Paulista, vou depois fazer o resto. Santos e Ferroviária, 1-1. Time do Santos, eu não assisti o jogo, mas diz que o time do Santos jogou
a melhor partida do ano. E eu vou dizer para você, torcedor santista, rapidamente. Se a melhor partida do ano foi contra a Ferroviária, que perdeu para o São Paulo, então vocês têm que rezar. E foi um empate, vocês têm que rezar, porque a Série B está vindo aí. É isso. O que você tem alguma coisa a comentar, Vinícius? Nada, né? Rapaz, eu só tenho a comentar o seguinte. Para mim, o único jogador do Santos que eu parabenizaria pelo jogo é o Soteldo. E o Santos saiu atrás, na verdade. Saiu atrás. Tá vendo aí? John Kennedy fez o 50 do primeiro tempo. O gol da Ferroviária. Aliás, o Santos saiu na frente, perdão. O Santos saiu na frente com Steve Mendonça. E aos 50 do segundo tempo, a Ferroviária empatou. Diz que o Santos teve chance de fazer 3, 4 gols, não fez. Só que o time do Santos é muito fraco. Essa é a verdade. É muito fraco. É, é muito. É um time muito fraco e muito baixo. E toda hora cruza a bola na área para alguém de cabeça. E não vai ganhar. A média do Santos, eu não fiz esse histórico, mas a média do Santos de altura deve ser em torno de 1,65, 1,70 por aí. E não vai ganhar mesmo. Você vê. E sábado agora, ele tem um confronto simplesmente contra o Palmeiras no Morumbi. Então, assim, torcida do Santos, bota a mão aqui e reza, porque tá difícil desse time engrenar. Bom, É o time do Santos, se continuar dessa forma, pela primeira é, vez, ele está avistando a Série B 2024, sem dúvida, do Campeonato Brasileiro. Lembrar que o Santos tem a Copa do Brasil agora, fevereiro. Ainda não saiu o sorteio, mas ele joga as primeiras fases da Copa do Brasil, então vai ter que priorizar também. Então, com resultados ruins desses, tendo que priorizar competições, amigo, acho que não chega nem na próxima fase do Campeonato Paulista. ele vai se sair mal em todas as competições, se não souber e o time não engrenar. Está aqui a estatística: 23 chutes, 9 da Ferroviária, um chute a gol da Ferroviária e 7 do Santos. Então, de certo, foi a melhor partida realmente. Mas aí o azar tá escrito, né? Porque um chute a gol da Ferroviária, um pênalti aos 50 do segundo tempo e vai lá e empata o jogo. O Santos já não ganha de ninguém. Já toma um empate no final do Ferroviária, que é um time fraco também. Então fica difícil. Missão, para completar aqui, vamos passar aqui para o pessoal a classificação do Campeonato Paulista, lembrando que é classificação de grupos, né? Fase de No grupo grupos A, ainda. fase de grupos ainda, olha o Santos aqui embaixo. Bom, grupo A, Botafogo e Ribeirão Preto tem 8 pontos, Bragantino 7, Inter 7 e o Santos 6. O Santos é o quarto colocado do grupo A. É o Ou seja, o lanterna Santos do corre grupo. risco, lanterna do grupo. O Santos corre risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, nesse momento. No grupo B, o São Paulo é líder, 8 pontos, perdeu para o Corinthians, né? Água Santa 5, Mirassol 4 e o Guarani 4. O Guarani tem o saldo -1, que é o mesmo saldo do Santos. Só que o Guarani tem um gol a mais, então o Santos está muito mal. No grupo C, Corinthians 10, ganhou do São Paulo, deu uma respirada, né? São Bento 8, Ferroviária 4, Ituano 3. No grupo D, Santo André 10, Palmeiras 8. Palmeiras tem um jogo a menos, Palmeiras joga quarta-feira contra o Mirassol, o jogo que era para ser no fim de semana. E a Portuguesa com 4 pontos. Se a gente pegar a classificação aqui, o Santos deve ser. Aliás, o Guarani tem 4, o Santos tem 6, então o Santos está na frente. O Santos é um dos 5 piores aqui do Campeonato Paulista. Aí é fogo, Guarani, né? até agora é Guarani, Ituano, acho que Portuguesa. Quem tem 4 pontos é Mirassol, Guarani, Ituano tem 3, Portuguesa 4 e a Ferroviária 4.
Então tem 4 times com 4, tem um com 3 e o Santos. O Santos é um dos 6 piores. Tem que se preocupar, né? Ainda mais vai pegar o Palmeiras agora na próxima rodada. Vamos mostrar aqui o próximo jogo. Mirassol e Palmeiras é da Record amanhã. Vamos comentar isso quinta-feira aqui. E no fim de semana temos. A gente vai sempre pela ordem. Palmeiras e Santos, 6h30 no Morumbi, porque o Palmeiras fez um negócio com o São Paulo. O Palmeiras vai mandar um jogo no Morumbi e o São Paulo tem direito a fazer um jogo no Allianz Parque depois, quando ele quiser. A pedido do Abel Ferreira aqui. E os outros times. Vamos lá. Santo André e São Paulo, 4 horas da tarde, transmissão da Record. E o nosso glorioso Corinthians, 6h30 da Botafogo tarde, na Neoquímica Arena contra Botafogo, domingo, de 5 de Ribeirão fevereiro. Preto. Botafogo, Ribeirão Preto. Certinho? Meu caro Vinição, muito obrigado aí mais uma vez. A live foi. O vídeo hoje foi uma alegria para você, né? Tremenda Ah, alegria. Mas é corintiano, isso. corintiano, rapaz, corintiano sofre muito, tem que aproveitar quando ganha. Exatamente. E o São Paulino também sofre muito. Muito, mas muito mesmo. Bom, estamos terminando aqui o primeiro vídeo de hoje. A segunda parte eu volto sozinho para comentar o Campeonato Carioca, derrota do Vasco por Volta Redonda. Difícil. Derrota do Fluminense por Botafogo no Clássico Vovô, Hum, Campeonato Gaúcho, comentar Inter ganhando de 4-0 do São Luís e a declaração do Mano Menezes contra os técnicos portugueses. Temos que falar disso. Também vamos comentar o Grêmio ganhando São José, o Grêmio 100% no Campeonato Gaúcho, sem Soares, hein? Soares não jogou. E comentar a rodada do Campeonato Mineiro, empate do Cruzeiro, vitória do Atlético e vitória do América. é, Missão, se muito o, obrigado. se o Soares tivesse jogado, era pelo menos mais uns 3 gols. É, sim, ganhou só de 1-0, mas tá bom. Minição, muito obrigado. Até a próxima aí. E você que está vendo o nosso canal, curte, comenta, compartilha. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Beleza? Até mais, Até gente. mais.